Este ano eu decidi falar do iPhone 13 e do 13 mini em conjunto, tal e qual como fiz nos modelos Pro, porque eles são iguais, tirando apenas o tamanho do ecrã e da bateria. É por aí que vou começar a falar em bateria, porque, tal como sempre será, é uma das coisas que define a experiência na utilização do smartphone. É a bateria. Tal como nos modelos Pro, as baterias estão fisicamente maiores e o telefone também está mais grosso para poder acomodar essa bateria maior. O iPhone 13 vai ter uma bateria, tal como no iPhone 13 Pro, que te vai durar o dia todo. Obviamente, se estiveres a usar o GPS durante horas e horas seguidas, se estiveres a jogar feito um louco, vais ter que o carregar outra vez antes de sair à noite. Mas, se não fizeres isso, o telefone chega perfeitamente para um dia inteiro e para passar a noite quando vais jantar fora. No caso do Mini, a conversa é um pouco diferente. Claro está que vai durar menos, por ser obviamente mais pequena, mas isso é algo que quem o vai comprar já está à espera. A Apple vende esta solução milagrosa, não é? Que eu sinceramente não aconselho para o Mini, porque aquece bastante e depois praticamente deixa de carregar o telefone. Mas se tu estás a ponderar ir buscar um 13 mini, ficas a saber, como eu já te disse, que ele é efetivamente melhor. Se tu usares o 13 mini como tu usas um Pro, bem, a bateria chega-te ali às 3 da tarde e acabou. Agora, se a tua utilização para um iPhone 13 mini for uma coisa mais leve, ver os e-mails, fazer uma chamada ou outra, uma consulta aqui e acolá, mandar umas mensagens, vais chegar ao fim do dia com bateria. Falando de câmaras, que é uma das coisas que mudou bastante nestes equipamentos em relação aos anos anteriores, as câmaras estão melhores, até porque este ano o que tu tens no iPhone 13 e no 13 mini são as câmaras que estavam no iPhone 12 Pro Max, obviamente tirando o zoom, aquela 2 vezes, e os sensores são comparativamente maiores, tendo também a tecnologia do Sensor Shift no sensor principal. E esse é um dos motivos pelo qual a orientação das câmaras também mudou para a diagonal, por causa de conseguir acomodar aquela diferença do tamanho. Os telefones tiram efetivamente melhores fotografias, principalmente à noite. O vídeo é, sem dúvida, bastante melhor à noite. Durante o dia, as câmaras são aquilo que eu já te disse mesmo nos 13 Pro, ou seja, quase tu não notas grandes diferenças, as fotos são impecáveis. Ou seja, as cores são fidedignas, é aquele perfil de cor que nós já conhecemos, sem estarem demasiado saturadas. O Smart HDR faz um trabalho excelente a garantir que os contrastes e os brilhos são mais aproximados com aquilo que tu estás a ver, que o teu olho está mesmo a ver, mas é durante a noite que as coisas mudam quando comparamos um 13 com um 12, e isto aplica-se também aos mini. Mesmo a câmera ultra-wide foi melhorada, mas à noite, esquece, os resultados não são nada especial. As diferenças são perfeitamente visíveis quando comparados os modelos. Por exemplo, à noite, então, enquanto tens um iPhone 12 e vais tirar uma foto em modo noite, o 13 não, por exemplo, ou seja, tens ali os dois lado a lado, vais a disparar uma foto, um scanner ativa o modo noite e o 13 não faz isso. Ou então, quando estás com o modo noite, o iPhone 12 está a capturar, por exemplo, ali 2 ou 3 segundos de luz, enquanto que o iPhone 13 está a fazer apenas 1 segundo. As sombras são mais confiantes, eu já falei disto nos Pro, mas é mesmo verdade, ou seja, aquilo que é escuro tem tendência a ficar escuro e não aquele branco meio esborratado, ou seja, os brilhos ali puxados para tentar compensar a falta de luz e dá-te uma imagem que não é real, não é aquilo que tu estás a ver e perde qualidade. E depois, obviamente, que as fotos também têm menos ruído no 13 à noite. O ecrã, tanto do 13 mini como do 13, é espetacular. Não é, obviamente, tão brilhante como no 13 Pro, conforme já te falei na review do 13 Pro, mas os brilhos são porreiros, a nota está mais pequena também, e isto nota-se mais no Mini, até porque os ícones ali à volta, os que estavam ali em cima, tipo Wi-Fi e assim, parece que estão maiores, por isso usaram esse espaço para isso. Mesmo no iPhone 13 mini consegues ver uma série em HDR, o teu Ted Lasso em HDR, vais ver sem problemas nenhuns. É pequeno, mas vê-se bem. E na review do Pro disse que ia falar do Cinematic Mode nesta review, e então vamos lá falar um bocadinho. O Cinematic Mode não é nada mais, nada menos do que um modo retrato a funcionar em vídeo. E isto não é nada de novo, a Samsung já o tentou fazer também, não correu muito bem e no caso dos iPhones parece que funciona efetivamente melhor do que na Samsung. E esta é uma primeira tentativa que funciona, lá está, se as condições forem ideais, ou seja, se a luz for boa, porque com pouca luz não funciona muito bem, portanto tens de ter muita luz. Aquilo funciona com a câmera frontal e traseira, e o que faz é basicamente detectar caras
e aplicar um blur a simular que o resto está desfocado. Ou seja, assim que a cara principal, a cara que está mais na frame, a que está mais à frente, a maior, vamos dizer assim, deixa de olhar ou deixa de estar na imagem, deixa de olhar no sentido de virar a cara, o iPhone tenta focar na segunda cara. Ou seja, se eu tivesse agora aqui alguém atrás de mim, eu fazia assim e o desfocado ia ficar em mim e ia basicamente focar a pessoa que está lá atrás. Isto acontece muito quando estás a ver séries ou filmes e, se tu reparares, imagina que existe uma conversa entre duas pessoas num carro e a câmera está sempre do mesmo lado, ou seja, tu vês sempre o mesmo ângulo e quando uma pessoa está a falar de um lado está focada em mim, quando a outra pessoa, o outro passageiro fala, aquilo passa para a outra pessoa. Ou seja, isto é bastante usado e lá está, é o hack focus que o iPhone está a tentar simular. Isto é tudo feito de forma automática pelo telefone, mas que tu depois podes editar diretamente no iPhone e decidir onde está o foco e quando é que tu queres alterar. Ou seja, tens a timeline na edição do vídeo, consegues dizer, olha, agora foca aqui, agora foca lá, consegues definir o blur que tu queres, o nível de desfoque, vamos dizer assim. A grande desvantagem de usar isto é que, pronto, o vídeo é Full HD, ou seja, é só 1080, 30 fps e funciona bem quando está muita luz. Mas não é nada de extraordinário, não é nada de outro mundo e obviamente que não vai substituir uma câmara de cinema. Agora assim, no resumo, a verdade é mesmo esta: as diferenças nestes modelos não foram tantas como nos modelos Pro, por causa das câmaras e por causa dos ecrãs. Ou seja, aqui as diferenças são efetivamente mais incrementais quando comparado com os Pro, mas o line-up dos novos iPhones é uma coisa que é conhecida e é uma fórmula que já funcionou nos 12 e por isso é fácil de dizer que se tu estás a pensar em comprar um iPhone 13 mini, por exemplo, não há outros para comprar. É só esse. Se tu estás a ponderar entre o 13 e um 13 Pro, aí depende mesmo da câmera e do ecrã. Se, por exemplo, para ti ouvir falar em 120 Hz é o mesmo que eu ver um jogo de beisebol, então pronto, é isso. Quer dizer que tu não fazes a mínima ideia do que estás a ver, não te faz diferença nenhuma, e se tu não queres saber de telefones e de pequenos detalhes nas câmaras, então o 13 é provavelmente o telefone para ti e o telefone que te vai deixar satisfeito. Se não, lá está, tens sempre a opção dos Pro, que são efetivamente melhores, vamos dizer assim, para pessoas que gostam de telefones, para quem vive o telefone, para quem gosta mesmo daquilo e para quem percebe. Mas é isso, está tudo. Portanto, já sabes, deixa os comentários cá em baixo. Se tiveres alguma pergunta no Twitter em Moshi. Sou o Daniel, vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.